Bom dia, pessoal. Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Aqui, professor Daniel, educandário São Jerônimo. Tema de hoje: setores da economia, primeira série do ensino médio. Vamos falar sobre as questões das divisões da economia. Todo país, pessoal, possui uma população economicamente ativa, chamada de PEA, e uma população economicamente inativa, chamada de PEI. Qual é a diferença? O PEA é que você está dando lucro para o governo, você está empregado, com carteira assinada, pagando os encargos dentro do contexto trabalhista. Já quem é o PEI seria quem? Os aposentados e as pessoas que trabalham como autônomos e não descontam nada para o governo federal. Tudo bem? A PEA corresponde às pessoas que trabalham e possuem vínculo empregatício ou que estão procurando trabalho. Já a PEI refere-se às pessoas que se encontram inseridas no mercado informal, os desempregados há mais de um ano e aposentados, donas de casa e os jovens, crianças e adolescentes com idade imprópria para o trabalho. Em relação à população mundial economicamente ativa, existe uma divisão segundo os setores de atividades, ou seja, cada trabalhador atua em um determinado setor da economia mundial ou do Brasil. Desse modo, essa população está distribuída em 3 setores da atividade econômica, que são classificadas como setor primário, setor secundário e setor terciário. Turma, se fala muito na questão do setor quaternário, que é o setor da informática, que é o setor da robótica, da informatização da mão de obra. Mas, a princípio, nós iremos falar sobre essas 3 situações, que são esses 3 setores. O primeiro setor é o setor primário. Ele tem uma curiosidade, pessoal, porque ele abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a retirada de produtos da natureza, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que pode ser relacionado com mineral, animal e vegetal, que estão relacionados à exploração dos recursos naturais e à produção de matéria-prima que será absorvida por outro setor, que será o setor secundário. O setor secundário, pessoal, ele funciona da seguinte forma: ele vai pegar o que foi retirado da natureza, vai ser levado para as indústrias para que você transforme esse produto que foi extraído em quê? Em matéria considerada prima para o setor terciário, que é o setor de consumo ou de prestação de serviços. Como eu coloquei aqui, a agricultura faz parte do setor primário. O setor secundário integra atividades que são voltadas para indústrias, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia elétrica, que é pré-estabelecida pelas agências reguladoras que o governo federal tem. A indústria, por exemplo, é responsável pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima que vem proveniente do setor primário em bens de consumo em produtos industrializados,
que serão comercializados em outro setor pré-estabelecido da economia, que se chama terciário. Nós temos aqui também um exemplo sobre a geração de energia, que é considerado uma atividade que integra o setor secundário. No Brasil, temos uma usina chamada Itaipu. Essa usina ela é de energia, produção de energia, e ela é binacional, galera. Ela tem 80% no Brasil e 20% no Paraguai. E tem uma história que se fala, se você abrir as comportas, podemos afundar os nossos irmãos argentinos. Mas como seria os argentinos sem jogar contra o Brasil? Mas existe essa lenda que se abrir as comportas, poderíamos inundar os irmãos argentinos. Então, o setor primário é o setor que você retira a natureza. O setor secundário é quando você transforma o produto para o consumo. Já no setor terciário, pessoal, ele representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. Por exemplo, o professor Daniel, ele é um prestador de serviço. Quando eu faço prestação de serviço nas escolas, eu troco o meu conhecimento, um período determinado de horas, para poder dar aula para os alunos, e troco por um salário que é pré-estabelecido entre o professor e a escola que eu estou dando aula. Tudo bem? Dentre elas, podemos citar a questão do comércio, que é a compra e venda de diversas mercadorias por prestadores de serviços ou não, ou de serviços públicos, ou de empresas de prestação de serviço. Por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo de uma empresa pública, a SEDAI, que é uma empresa pública do Estado do Rio, do governo estadual. Ela cuida do gerenciamento da água. Eu posso ter firmas terceirizadas trabalhando para a SEDAI, fazendo o quê? Prestação de serviço. A prestação de serviço, a distribuição de mercadorias financeiras, profissionais liberais, como advogados, professores, engenheiros e dentre outros, são compostos por essa situação da prestação de serviço, quando você troca alguma coisa por um salário. No Brasil, o setor terciário ele é o mais utilizado, o mais visível nessa relação do comércio e da prestação de serviço. Depois é o setor secundário, das indústrias, e o último, o setor primário, que é de uma forma no Brasil não muito utilizada durante esse período. Esse setor, pessoal, de atividade é o que mais cresceu nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, onde a população rural é cada vez mais reduzida. E diante desse fator populacional é onde se encontra a população mais ativa do setor terciário. Isso já não se encontra no setor secundário. Já no setor terciário, você tem aí com a foto um trabalho de um mecânico que faz o quê? Que faz a função e faz parte do setor terciário por tratar de um prestador de serviços. Então é aquilo, você troca o seu tempo de trabalho por um salário. Então, pessoal, esses setores da economia, eles existem não só no Brasil, mas em outros países, e em alguns países você tem um pouco mais do que outros. Então, esse setor econômico ele é muito visível quando você faz
essa relação da economia. Então, pessoal, queria agradecer a vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço a todos. Uma boa quinta-feira. Fui!